Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, verso de número 4. Quem encontrou, diga glória a Deus. E diz assim a palavra santa do Senhor. Verso de número 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos, e eis que vai adiante de vós, e adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, eis que vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciar aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus saiu-lhe ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizei aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregando eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus, até o dia de hoje. Eu quero falar nessa noite acerca da verdade, a arma contra a mentira. Pode assentar-se, bendizendo ao santo e bendito nome do Senhor. Amados em Cristo Jesus, falar acerca do Evangelho segundo escreveu São Mateus, o Evangelho do Rei, é sem dúvida nenhuma falar acerca de um Evangelho forte, de um Evangelho restaurador, de um Evangelho de Calvário. Falar acerca da vida e do ministério de Jesus Cristo é dizer que o ministério de Jesus, ele inicia-se nas bodas de Caná e Caná da Galileia, aonde Jesus está transformando o comum em algo especial, aonde Jesus está pegando o monótono e transformando em algo maravilhoso. E eu quero dizer aos senhores que Jesus, ele é perito em pegar aquilo que nada vale, em pegar aquilo que pouco vale e transformar em algo de excelente valor. Jesus, ele é perito em pegar aquilo que nada vale, ou que pouco vale, e transformar em algo de grande valor. E o desejo de Jesus nessa noite é pegar a vidinha de alguém, a historinha de alguém, o ministériozinho de alguém, e transformar no melhor vinho da festa, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Falar acerca do ministério de Jesus é dizer que o ministério de Jesus, ele está dividido em 3 tempos, 3 etapas ou 3 épocas. A primeira etapa do ministério de Jesus eu denomino como etapa de manifestação. Afinal de contas, Jesus usa de milagres para manifestar-se ao povo como o Filho de Deus. É bem verdade que Jesus nunca deixou de operar milagres, mas a primeira etapa é marcada por cegos que veem, por mudos que falam, por paralíticos que andam e por leprosos que são limpos. A primeira etapa é marcada por sinais, eu repito, miraculosos de Deus. Quem não se lembra? A primeira etapa é marcada pela entrada de Jesus à casa de um homem chamado Simão Pedro. E a Bíblia diz que Jesus cura, e Jesus cura a sua sogra. A primeira etapa é marcada pela primeira representação da igreja nos evangelhos, pastor. Qual é a primeira representação da igreja nos evangelhos? Para mim, um leproso. Não, peraí, pastor.
Leproso não pode representar a igreja. Leproso não está apto para representar a igreja. Leproso não é digno de representar a igreja. Mas eu afirmo aos senhores, aquele leproso com toda certeza, ele representava e representava muito bem a igreja. Por que, pregador? Porque a Bíblia diz que Jesus estava lá no alto, trazendo um sermão que ficou conhecido na história como o Sermão da Montanha. Mas lá embaixo havia um leproso. E esse leproso dizia consigo: está demorando, mas eu vou esperar um pouquinho mais. Está demorando, mas eu vou esperar um pouquinho mais. Eu espero. Ele é leproso, por que tu espera? Ele é leproso, por que tu aguarda? Porque a minha única esperança é Ele. Porque a minha única convicção é Ele. Porque a minha única saída é Ele. O leproso, por que tu espera? Porque eu tenho uma certeza. Qual que é a tua certeza? Se ele subiu, ele vai descer. Se ele subiu, ele vai descer. Se ele subiu, ele vai descer. Passou-se 2000 anos e tem um povo na terra que crê, que prega, que peregrina, que profetiza e continua dizendo: está demorando, mas eu vou esperar um pouquinho mais. Está demorando, mas eu vou esperar um pouquinho mais. Igreja, porque tu espera? Igreja, porque tu aguarda? Porque a minha única esperança é Ele. A minha única saída é Ele. A minha única convicção é Ele. E nós temos uma certeza. Qual é a tua certeza, igreja? Se Ele subiu, Ele vai descer. Se Ele subiu, Ele vai descer. E Pedro disse: ainda que alguns tenham por tardia, Ele não retarda a sua promessa. Está demorando, mas Ele vai descer, vai. Jesus tem uma segunda preocupação. A primeira etapa é marcada por uma mensagem, que a característica principal ela é de caráter evangelístico. Jesus chama, Jesus convida, mas Jesus tem uma segunda preocupação. Jesus precisa deixar representantes na terra. Homens que viessem representar o seu reino e estabelecer o seu reino sobre a terra. A Bíblia diz que Jesus chama 12, chama 70, os vocaciona. Jesus os capacita e sopra sobre eles dizendo: recebais e recebais o Espírito Santo. Jesus outorga poder a eles dizendo: em meu nome expulsarão os demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A segunda etapa é marcada por viagens missionárias. Quem não se lembra, a primeira delas, a Bíblia diz que Judas, o traidor, ele volta feliz. E ele volta jubiloso, Danilo, dizendo consigo: mestre, em teu nome expulsamos os demônios. Mestre, em teu nome os demônios nos sujeitam. Mas Jesus olha para ele dizendo: ei, não alegrai-vos, porque em meu nome expulsai os demônios, mas alegrai-vos, porque o vosso nome ele está escrito, e escrito no livro da vida. E não se lembra de uma segunda viagem missionária. A Bíblia diz que eles cruzam por Samaria, e os samaritanos não quiseram receber, fecharam a porta. Aquele que seria o apóstolo do amor está bravo, está irado. E ele está dizendo consigo: ei, mestre, vamos orar ao céu, a fim de que saraiva de fogo caia e consuma os habitantes de Samaria. Aí Jesus ensina que o verdadeiro discípulo ele não se dá disputa. O verdadeiro discípulo ele não quer saber de contenda. O verdadeiro discípulo ele ama, ele perdoa, ele carrega amor genuíno de Deus dentro do seu coração, dentro da sua alma. Quer ser discípulo? Dá a segunda face. Escute bem isso. Mas se a primeira etapa é marcada por uma mensagem simples, a abrangência maior é evangelística, a segunda etapa, a mensagem é preparatória. Jesus ensina aos seus discípulos, Jesus ensina a orar, Jesus ensina a pregar.
Jesus ensina a curar. Mas escute bem isso. Jesus também ensina a se portar. Como é que é? Jesus ensina, pastor Lauro, como proceder. Se chegar numa casa e for bem recebido, de que forma agir? Mas se não for recebido, de que forma proceder? Jesus ensina. Mas eu me lembro também que existe um período de transição da segunda para a terceira etapa. A primeira etapa, ela é marcada, eu repito, por uma mensagem à abrangência evangelística. A segunda etapa é preparatória. Mas olhe para mim um minutinho, porque a terceira etapa eu costumo brincar que ela é mais apertada. Como é que é? Jesus agora não fala de milagres. Jesus agora não fala acerca de poder. Mas Jesus fala de compromisso e de comprometimento. Jesus fala de renúncia. Jesus fala que o homem, para segui-lo, ele deve negar-se a si mesmo. Ele deve tomar a sua cruz. Eu me lembro que Jesus já estava pregando certo sermão. E a mensagem nem sempre agrada a multidão. Escute, irmão, entenda bem isso. A mensagem de Jesus nem sempre agrada a multidão. Aleluia. Jesus percebe que muitos estão dispersos. Muitos estão dando as costas. Muitos estão desfazendo das palavras do mestre. Mas Jesus percebe que tem 12 fiéis atentos, observando a sua voz. 12 fiéis atentos, adorando a Deus e dizendo: fala, Jesus, que o teu servo ouve. Jesus olha para os 12 dizendo: ei, querem ir? Podem ir também. Querem me deixar? Podem me deixar também. Mas é nesse momento em que Pedro marca. E Pedro marca a história dizendo: ei, mestre, a quem? E a quem iremos nós? Se só tu tem palavra. E palavra de vida eterna. Aleluia. Olhe para mim um minuto. Eu acredito que nem todos entenderam. Mas na verdade Pedro carregava consigo algo engasgado aqui dentro. Como é que é, pregador? Na verdade Pedro trazia consigo algo preso aqui dentro. E tudo que Pedro queria era um minutinho com Jesus. Muitas vezes tudo que precisamos, irmão, é um minutinho com Jesus. É um minuto com Ele. E Pedro queria deixar 3 coisas bem claras. Pedro queria dizer: mestre, deixa eu te dizer uma verdade. Primeiro, eu não te sirvo, porque tu mudaste a minha vida financeira, me dando uma pesca maravilhosa. Como é que é, rapaz? Eu não te sirvo por causa de dinheiro. Como é que é? Tem mais. Eu não te sirvo porque tu entraste dentro da minha casa e curaste a minha sogra. Como é que é, rapaz? Eu não te sirvo porque eu vi o Senhor abrir olhos de cego, eu vi o Senhor limpar leprosos, eu vi o Senhor levantar paralíticos. Como é que é, rapaz? Eu não te sirvo por causa de dinheiro, mas eu também não te sirvo por causa de sinais. Como é que é? E tem mais. O que é? Eu não te sirvo porque o Senhor soprou sobre mim, e agora eu também fui cheio do Espírito Santo. Como é que é? Eu não te sirvo porque agora no teu nome eu também expulso os demônios. Agora no teu nome os enfermos também são curados. Agora no teu nome eu também oro e os sinais acontecem. Como é que é, rapaz? Eu não te sirvo por causa de dinheiro, eu não te sirvo por causa de sinais, e eu também não te sirvo
por causa de poder. Tu me serve por quê então? Eu te sirvo porque eu descobri. Descobri o quê? Que tu és o verbo encarnado, que está no meio e no meio de nós. Eu descobri que tu és a própria palavra, e em ti se cumpre a palavra. Como é que é? Eu descobri que tu és o pão vivo, e o pão vivo que desceu do céu. Eu preciso dizer que em meio a uma geração em que tem tanta gente que serve a Deus porque descobriu que Ele enriquece, em meio a uma geração em que tem tanta gente, pastor Rebel, que serve a Deus porque descobriu que Ele cura, porque descobriu que Ele tem poder sobre o câncer, tem poder sobre a AIDS e tem poder sobre toda e qualquer enfermidade. Em meio a uma geração em que tem tanta gente que se gaba e bate no peito dizendo que tem poder, que é cheio de poder, que tem dom, que revela, que profetiza, que faz e acontece, eu quero dizer em alto e bom som, ainda existe um povo na terra que serve a Deus porque tem sede, e sede da palavra de Deus. Ainda existe um povo na terra que tem prazer em ouvir. Aleluia. Aleluia, em se alimentar, em se banquetear pela palavra de Deus. A terceira etapa é marcada pelo sermão profético, pelo sermão das dores e por 10 virgens. Quem não se lembra? 5 delas eram prudentes, mas 5 eram... Ajude esse pregador, pegue da mão de alguém. Isso. Olha no olho dele e diga assim: mas por que louca? Diga para ele aí: por que louca? Responda comigo e diga, repita comigo: porque só louco para servir a Deus e andar vazio de Deus. Só louco para dizer que é crente e não tem nada de crente. Sou louco para vir numa reunião como essa e ficar pensando nas coisas carnais, nas coisas terrenas, nas coisas mundanas, e esquecer que a glória de Deus, ela já está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. A terceira etapa é marcada pelo Getsemane, ou Getsemani, que no hebraico quer dizer prensa, e prensa de azeite. O texto diz: e indo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Deposto em agonia, orava mais e mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, mas achou-os dormindo. E dormindo de tristeza, disse-lhes: ei, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus sai do Getsemane e recebe um beijo frio de Judas Iscariotes. Ele é preso, ele é julgado, e ele carrega a cruz que era de Camboriú. Ele carrega a cruz que era desta igreja. Ele carrega a cruz que era desta nação. Ele carrega a cruz que era da humanidade. Ele carrega a cruz que era do cristianismo. A cruz que era de Barrabás. 3 horas da tarde, está o nosso meio nazareno sendo pregado entre 2 ladrões. O historiador afirma que um se chamava Jetro, o outro se chamava Dimas. Eram amigos de infância, entraram na criminalidade juntos, mas naquele dia estavam divididos por Jesus.
Para dividir o homem do crime, é só Jesus. Para dividir o homem da maldade, é só Jesus. Eu fico a pensar, pastores, porque se o primeiro quis viver os seus últimos segundos, o primeiro ladrão, segundo o destino lhe proporcionar, eu costumo dizer que o segundo, pastor Revel, no mínimo, ele foi mais, pastor Lauro, inteligente. Como assim? Ele começou a observar o cenário da cruz. Ele começou a observar e dizer, peraí, eu gritei. Na hora da crucificação, o meu amigo gritou. Mas o camarada que está no nosso meio, ele só gemeu. Peraí. Eram pregos pontiagudos na espessura de um dedo, cortavam carne, nervos e ossos. Peraí. Eu estou aqui murmurando. O meu amigo está lá do outro lado murmurando. Mas o camarada que está no nosso meio, ele está orando. Peraí. E está orando por quem escolheu a cruz para ele. Peraí. Peraí. Agora eu estou entendendo. Enquanto eu matava, era esse aí que ressuscitava. Peraí que agora eu estou entendendo. Enquanto eu feria, era esse que curava. Peraí, eu estou entendendo. Eu só levei a mentira, mas esse só levou a verdade. Eu só levei tristeza, mas esse verdadeiramente fez a tristeza saltar e pular de alegria. Para muitos, a terceira etapa do ministério de Jesus, ela se finda aqui. Às 3 horas da tarde de uma sexta-feira dura, em que Jesus entrega o seu Espírito ao Pai. Mas para nós que somos salvos e salvos em Cristo Jesus, nós sabemos que no domingo pela manhã, as mulheres não foram por vista, as mulheres foram por fé. Até o sepulcro, porque afinal de contas elas diziam consigo: ei, quem nos removerá a pedra? Mas quando chegaram ao sepulcro, para sua surpresa, a pedra ela já estava removida. Um ser de vestes alvas estava assentado, e assentado sobre a pedra, a semelhança de um relâmpago. Ele exclamava e ele dizia: ei, por quê? Procurais o vivente, e o vivente dentre os mortos, pois está vivo e já ressuscitou. Está vivo? Já falei com ele hoje pelo menos umas 10 vezes. Está vivo. Essa madrugada ele me acordou, ele está vivo. Laranjere me canto, me clavas. Ele para catar a xe. Pura bacais. Está vivo. Aleluia. Aleluia. Escute isso. Escute isso. Eu fiz questão de fazer menção de um texto em que as mulheres ouvem a voz desse ser celeste. E a mensagem desse ser, ela vinha do céu. E a mensagem que vem do céu, ela é diferente da mensagem terrena. A mensagem que vem do céu, ela é diferente da mensagem humana. A mensagem que vem do céu, ela nos impulsiona a ir além. A mensagem que vem do céu, ela não dá sono. A mensagem que vem do céu, ela não dá fadiga.
A mensagem que vem do céu, ela não dá cansaço. A mensagem que vem do céu, ela anima, ela fortalece, ela revigora. Aleluia. E o texto diz que quando elas ouvem a voz, o verso seguinte, pastor Rebel, diz que elas querem correr. Elas saem com pressa. Elas querem ser as primeiras missionárias de Jesus, o ressurreto. E elas estão correndo. Elas estão correndo. E enquanto elas estão correndo, elas são chocadas com uma voz. E só quem já ouviu a voz dele sabe. Não existe nada igual. Aleluia. A voz dele não é como a do homem que muitas vezes derruba. A voz dele não é como a do homem que muitas vezes nos decepciona. A voz dele não é como a voz humana, pastor Rebel, que muitas vezes arranca todo o fio de esperança. Afinal de contas ele disse aí: ainda que esteja morto, viverá. Se creres, tu verás, e verás a glória e a glória de Deus. Aleluia. 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 Pastor Silas, o que eu acho mais lindo dessa história é que elas não em nenhum momento se preocuparam em querer ver as marcas. Em nenhum momento elas se preocuparam em saber o que aconteceu. Elas só tinham uma convicção: se é Ele, eu me prostro. Se é Ele, eu adoro. Se é Ele, eu choro. Se é Ele, eu me derramo. Eu tenho uma notícia para você. É Ele que está aqui em nosso meio esta noite. Segura um pouquinho. Escute isso. Escute isso. Aqui Jesus me dá uma prova. Ele te dá uma prova. Que se você é dele, ele não esquece de você. Anima alguém que está do teu lado. Coloque a mão sobre o ombro de alguém. Isso. Diga para ele: se você é dele, ele não esquece de você. Não esquece. Ele tem o teu nome gravado na palma da mão dele. E toda vez que ele olha para a palma da mão, ele lembra de você. Ele lembra. Aleluia. Jesus diz assim, enquanto elas estão adorando, Jesus diz: diga aos meus irmãos que vão para a Galileia. O outro evangelista, ele é mais feliz ainda, e ele diz assim: diga aos meus irmãos e a Pedro
Jesus, mas ele te traiu. Jesus, mas ele te deu as costas. Jesus, mas ele te negou. Jesus, mas ele esqueceu das tuas promessas. Jesus, mas ele esqueceu do sopro do teu espírito. Jesus, ele esqueceu que o Senhor nos trouxe alegria. E eu sei que eu estou pregando para alguém, pastor Reuel, que já deu as costas para Jesus. Eu sei que eu estou pregando para alguém que já esqueceu de Jesus, que já esqueceu das promessas de Jesus, que já esqueceu do sopro de Jesus, que já esqueceu do abraço de Jesus, que já esqueceu da comunhão de Jesus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ele me trouxe aqui hoje para dizer: ei, tu és dele e ele não abre mão de você. Tu é dele e ele não abre mão de você. Ele não abre mão da tua história. Ele não abre mão da tua vida. E ele me trouxe aqui e está aqui dizendo: diga para ele, ele é meu. Diga para ele é meu. Eu comprei, eu remi, ele é meu. Ele é meu. O tempo cronológico é perto das 7 da manhã. 6h30, 7 horas da manhã. E alguém está batendo no templo, procurando o sinédrio, e está dizendo: abre a porta. Abre a porta. Eram soldados romanos. E eles estão desesperados. Do outro lado, aleluia, do outro lado, soldados sacerdotais aparecem. Guardas sacerdotais aparecem. E dizem: pois não, o que vocês querem? E eles dizem: nós queremos falar com os principais, com os príncipes dos sacerdotes. Em pouco tempo, muitos aparecem e dizem: o que houve? O que está acontecendo? E eu parece que vejo os soldados olhando um para o outro e dizendo assim: fala tu, rapaz. O outro olhando e dizendo: falo nada. Fala você. Falo nada. Fala você. E de repente, eu imagino um soldado trêmulo abrindo a boca e dizendo assim: ele está vivo. Como é que é? Ele está vivo. Como é que é? Ele está vivo. Os soldados contemplam, religiosos gritando e dizendo: quem está vivo? Quem está vivo? E parece que eu imagino do outro lado os soldados já mais ou menos crentes dizendo: o Emanuel, o Filho do Deus vivo, aquele que estava morto, mas reviveu. Quem está vivo? Jesus, o Nazareno. Os religiosos rasgam as suas vestes, os seus vestidos. E enquanto os religiosos estão rasgando os seus vestidos, alguém pergunta dizendo: fala o que aconteceu. E os soldados começam a dizer: era perto da 4ª vigília da noite. Bom, era perto das 3 da manhã. Nós ouvimos som. E som como de trovões. Os sons aumentaram. Houve tremores, tremores. Até que a pedra ela foi
removida. E aí que nós somos testemunha. E eu imagino os religiosos bravos dizendo: testemunha de quê? E os soldados diziam que quem saiu primeiro não foi ele. Como é que é? Quem saiu primeiro do sepulcro não foi ele. Quem foi? E eles diziam: foi a morte. Quem foi? Foi a morte. E ela gritava e ela dizia: não tem jeito, aonde ele está eu não consigo ficar. Não tem jeito, aonde ele está eu não consigo ficar. Levante a tua mão comigo, porque aonde Jesus está não tem lugar para a morte, não tem lugar para a frieza, não tem lugar para a avareza, não tem lugar para o pecado. Aonde Jesus está tem liberdade. Parece que eu ouço uma voz. E a voz interrogava. E a voz dizia: qual que é a versão de cada um? E todos gritavam e diziam: está vivo. Está vivo. Parece que eu vejo os religiosos chegando até os soldados e dizendo assim: ô soldado, vem cá. Pois não. Você tem casa própria? Tem. O soldado olhava e dizia: tem não. Vai ter, fica tranquilo. Ô soldado, pois não. Tem montaria? Tem. Só do império. Próprio eu não tenho nada. Vai ter, fica tranquilo. Ô soldado, quer morar perto do palácio? Quer? Ou se quero. Eu moro na última rua do último bairro de Jerusalém. Vai morar perto do palácio. Ô chefe, o que nós precisamos fazer para ganhar tudo isso? É fácil. Só esqueça que você teve um encontro com Ele. E Deus me trouxe nessa noite para te dizer: não se venda. Não se corrompa. Não se prostitua. Eu tenho algo maior para você e para a tua história. Eu tenho algo maior para o teu ministério. Eu estou pregando esta mensagem porque faz 2000 anos, pastor Luciano, que Deus faz uma pergunta para a igreja. Que o inferno, perdão, faz uma pergunta para a igreja. Faz 2000 anos que o inferno e a religião fazem uma pergunta para a igreja. Qual é a pergunta? Qual que é o teu preço? Qual que é o teu preço? Quanto você quer para esquecer de ministério? Quanto você quer para esquecer de obra missionária? Quanto você quer para esquecer de caído, de perdido? Quanto você quer para esquecer, aleluia, da promessa de Deus sobre a tua vida? E Deus me trouxe aqui para dizer: não se venda. Eu tenho algo maior para você, não se venda. Eu tenho algo maior para a tua história, não se venda. Eu tenho algo maior para o teu ministério, não se venda. Se você duvida que o inferno compra, pergunta para Whitney Houston. Quem que é, pastor? Era uma moça que cantava na igreja. Pastor, o senhor está falando isso, mas ela ganhou Grammy, ganhou.
Pastor, o senhor está falando isso, mas ela vendeu 120 milhões de cópias, vendeu. Pastor, o senhor está falando isso, mas ela ganhou Oscar, ganhou. Mas o que vale? O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Atacando, eu espero concluir essa mensagem dizendo que eu estou pregando essa mensagem porque eu tenho uma convicção e uma certeza. A maior esperança para esta nação brasileira não é que venha o Hexa, não é que alguém lá no Senado fale a verdade, não é que lá no Planalto alguém fale a verdade, não é que Luiz Inácio Lula da Silva acorde do sono e fale a verdade, não é que alguém venha falar a verdade, não. A maior esperança dessa nação é que a igreja acorde do sono e saia pelas ruas para falar a verdade. Qual é a verdade, pregador? Haverá um acerto de contas. Não vai ter inocente por culpado, não verá culpado por inocente. Qual é a verdade? Ele está vindo. Qual é a verdade? Um dia você vai se dobrar, eu vou me dobrar, e todo joelho vai confessar, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, vai. Qual é a verdade? A verdade é que existe um lugar além de Camboriú, uma cidade santa que está preparada para os santos. Qual é a verdade? A verdade é que ainda há esperança. A verdade é que ainda há uma saída. A verdade é que Ele está dando uma nova chance para alguém. E está dizendo: abra os teus olhos. Existe um abismo diante de você, mas a obra que eu tenho contigo é tão grande. Ole mandare candore candore. A verdade é que você não é uma pessoa. As tuas companhias estão te levando para lugares errados. A verdade é que Ele não abre mão da tua história. E Ele está dizendo: eu quero entrar na tua vida de novo. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. 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 Eu quero fazer uma oração em 1 minuto. A igreja vai orar das 9h30 às 10h30. E Deus vai confirmar milagres. Deus vai confirmar portas abertas. Deus vai confirmar, porque o céu já está aberto sobre esse lugar. Eu gostaria de fazer uma oração um pouco diferente hoje aqui. Eu gostaria que você desse a mão pelo menos para uma pessoa. Isso. Isso. Pelo menos para uma pessoa. Aleluia. 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 Alguém disse que você dividiu. Alguém disse que você está dividido. Mas mostre para o inferno que você está de mão dadas.
Elemanaki, Anamandarasi, Elemanchurimic, Elemanasi. Alara mandara canture macandarasi, Elemaes. Dê a mão, dê a mão, dê a mão. Amacandore pacando. Oh, amagadara xandere candore res. Eu vou te convidar para fechar os olhos. Eu vou te convidar para fechar os olhos. Emini candara semi canture. E eu vou te convidar para não pedir nada agora, mas você vai adorar. Você vai dizer santo. Você vai dizer glória. Você vai dizer aleluia. Fale algo para Deus agora. 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 Meu amigo Espírito Santo, entra aqui dentro mais forte. Entra aqui dentro mais forte. Tem alguém te adorando. Tem alguém te adorando. Tem alguém te adorando. Começa a renovar crentes agora. Com o teu poder, com o teu poder, com o teu poder. Começa a acontecer milagres agora. Pelo teu poder, pelo teu poder. Jesus, 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 Jesus começou a curar a coluna desta irmã agora. Receba o milagre agora. Urabacabla vai a Jesus. É Jesus que arranca a hérnia. É Jesus que toca nesse estômago. É Jesus que toca nesse rim. Eu digo rim, volta a funcionar agora. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Infecção desapareça. Dores no corpo desapareça. Urabagai é Jesus. É Jesus. É Jesus. Se é Ele, só adora. Se é Ele, só adora. Se é Ele, só adora. Tem porta sendo aberta. Tem ministério sendo entregue. Agora. Aproveite para adorar. Aproveite para falar em novas línguas. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Adora, adora, adora. É Jesus.